Então, vamos começar assim. Como, como a importância, de fato, do afroturismo para o cenário turístico no Brasil atual? Beleza. Então tá, vou começar, Júlia, depois você pode complementar. Tá. Eu acho que para mim a importância é essencial, assim, quando a gente começa a entender que o afroturismo, assim como eu estava conversando com você ontem na live, que a gente consegue trazer memórias esquecidas, que a gente consegue colocar essas histórias apagadas, né? Para que a sociedade entenda essas pessoas, esses lugares, essas histórias e comece a se conectar e reconectar com elas também. Porque a gente não aprende muita coisa na escola, a gente tem uma visão eurocentrada da nossa própria história, né, colonizada aí por portugueses e tal. Então, essa visão é sempre eurocentrada, sendo que, na verdade, muito da nossa cultura tem muita influência africana e a gente sequer estuda a África na nossa escola. Né? Há pouco tempo, e aí a gente está falando aqui de uns 10 anos, mais ou menos, que começou a ter a lei nas escolas para estudar, né, essas influências africanas. Mas ainda assim é muito pouco tempo quando a gente está falando aí de um país que foi colonizado por portugueses em 1500. Então, cara, como é que só no século XXI que a gente começa a se atentar para essas coisas? Então, eu acho que o afroturismo ele vem muito também com uma pegada de uma educação não formal. Né? Uma vez eu falei que eu fazendo o tour da Pequena África, que eu era uma educadora informal. E alguém levantou o dedinho numa palestra para mim e falou assim: não, Gabi, você não é informal, você não está fazendo nada ilegal, você não está fora da lei. Porque o informal é isso, né? Você está fora. Na verdade, você é uma educadora não formal, ou seja, você não está dentro das formalidades da educação, de uma sala de aula, regido pelo MEC e tudo mais, essas coisas que a gente já conhece. Então, o afroturismo, ele começa a passar por esse caminho de ser uma ferramenta de educação não formal. Então, eu acho que é muito bom quando a gente tem profissionais como eu, como a Júlia, como a Denise, enfim, toda essa galera do movimento do afroturismo que está, de fato, trabalhando dentro dessa educação não formal, levando mais conhecimento sobre pessoas, sobre lugares, sobre histórias e se conectando também com a nossa história. Maravilha, eu estou contemplada com a fala da Gabi. Eu acho que num cenário onde o genocídio da população preta e pobre está cada vez maior, né? Então, num cenário atual onde estamos no Brasil, né, que infelizmente no Brasil estamos vivendo um genocídio da população brasileira, né? Sem muitas perspectivas. Eu acho que nesse cenário, diante disso, é essencial garantirmos o direito à memória. Inclusive é um direito previsto na Constituição. Né? É um direito que entende-se, né, que sem a memória não é possível constituir futuro. Até porque se a gente não conhece a nossa história, não sabemos de onde a gente vem, não conseguimos pensar e criar utopias e esperançar, né? Esperançar não no sentido de esperar, esperançar no sentido de criar, no sentido de pensar em algo além do hoje, né? Então eu acho que o afroturismo ele é essa ferramenta essencial para o momento que estamos vivendo no Brasil, para que a gente consiga reconfigurar esse futuro. Né? Também concordo com a Gabi, eu gosto de dizer que somos educadores populares, né? Que é esse educador que ele é das ruas, né? É um educador que tira ali os palavreados dos artigos acadêmicos e transformamos ali esse palavreado todo numa fala, numa conversa com os nossos turistas, com os nossos, enfim. Eu acho que é mais essa ideia assim, do guia educador, né? Que a gente incorpora esse papel dentro do afroturismo. Que a gente resgata memórias, preservamos o patrimônio, negociamos esse espaço de poder que é a memória. Então eu acho que no cenário atual em que vivemos é essencial o afroturismo, essa ferramenta pedagógica, essa ferramenta metodológica que ele é.
E acho também que já a gente reconfigurando, não é nem uma ideia para tentar reconfigurar, já é a gente já fazendo o futuro, o afrofuturismo. Uhum. Eu ontem na live com a Gabi, ela falou um pouco comigo que ela tem a impressão de que são mais turistas internacionais que têm interesse em afroturismo no Brasil do que os próprios brasileiros. E a gente sabe também que nas escolas no Brasil, apesar de ter a lei, né, recente, mas ter a lei, a gente não entende a história africana da forma como ela é, né? A gente tem uma narrativa que ela existe de que é a escravidão, a gente entende essa narrativa na escola, pelo menos na minha época de escola. O turismo, como que ele consegue, a gente no Brasil, enquanto setor, chegar na população e falar assim, ei, olha aqui que a gente tem uma história diferente para contar. Quais são os desafios que a gente tem maiores? Eu acho que o maior desafio é a gente fazer com que essa população brasileira, e aí eu não estou nem falando aqui de Rio de Janeiro, não, que é a cidade que eu atuo, mas que a população brasileira, que a nossa história também é importante e também precisa ser conhecida. Porque a gente sofre muito com essa síndrome do vira-lata, do tipo, o outro é melhor, né? Então, quantas e quantas pessoas vão para a Europa, para os Estados Unidos, fala, nossa, fui no Louvre, vi a Mona Lisa maravilhosa, mas não foi lá no Museu Nacional que pegou fogo há quase 3 anos. Então, é um desafio muito grande da gente tirar da mentalidade do brasileiro que o nosso é bom, que o nosso é muito potente e que o nosso é muito forte também. Não é porque a gente sempre é ensinado a estudar a história do outro, né? Se Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Francesa, mas e a Revolução Farroupilha, mas e a Guerra dos Malês, né? Mas e todas as coisas que foram acontecendo também aqui no Brasil. E é muito interessante, porque toda vez que eu faço o tour da Pequena África, quando eu fazia de forma presencial, alguns turistas internacionais, eles me perguntavam, mas cara, como assim? Não teve nenhuma revolução? Eu falei, não, teve sim, teve várias revoluções, mas a gente não aprende isso. A gente, quando aprende, é muito rapidinho. É tipo, aí aconteceu isso aqui. Ó, e agora vamos aqui, nazismo. Vamos aprender tudo aqui de nazismo, o negócio que foi que aconteceu em Hitler e tal. Mas a gente tem essa não é uma deficiência mesmo na questão do conhecimento, né? E isso tem mudado um pouco mais. Eu tenho visto vários professores trabalhando a africanidade, trabalhando essa questão da negritude dentro das escolas, trabalhando entender mais, né, essa África esse continente tão diverso, tão vasto e tão diferente para a gente aqui, mas que não deveria ser tão diferente, já que a nossa cultura tem uma grande influência de lá. E quando a gente pensa em África, a gente só vem, né, nas coisas, safari, é África do Sul, é a África mais branca possível que a gente pensa. E quando fala, por exemplo, de Egito, a gente esquece, né? Egito, mas Egito não é na África, querido. Egito não é a Cleópatra do cabelo lisão lá, do olho verde, Elizabeth Taylor. Pelo amor de Deus. Vamos querer aprender, vamos querer ressignificar as coisas que foram colocadas na nossa cabecinha desde criança. Então, assim, eu acho que é muito mais ou menos nesse caminho aí. Não sei o que Júlia tem para falar. Ai, nossa, essa história de Egito Mas branco. Desafio. Eu não aguento. Depois que a Júlia falar, eu vou fazer só um comentário da live para Denise sobre Egito, mas eu vou deixar a Júlia falar primeiro. Nossa, olha, eu fico pensando assim, porque para mim o turismo, né, ele é essa ferramenta essencial da educação, né? Ele pode ser uma ferramenta metodológica super eficaz e objetiva, pontual, assim, com resultados bem interessantes. E aí eu fico pensando, né, na Lei 10.639, que é uma lei nacional em que prevê o ensino da história afro-brasileira e indígena na sala de aula, né? Então, assim, a gente já vê aí
que o negócio tá difícil? Quando a gente precisa ter uma lei para prever isso. Então aí a gente já vê um desafio aí. Porque se a gente precisa de uma lei para obrigar profissionais a trabalhar em história e cultura africana e indígena na sala de aula, a gente já não está legal. Então o direito da memória previsto lá na Constituição, ele já não está sendo garantido, né? Ok, temos a lei. Aí simplesmente acontece a lei, ela está ali, só que como que o profissional trabalha com ela dentro da sala de aula no Brasil veronil que estamos, né? Como que o profissional, sem uma formação para isso, né? Porque muitos profissionais não têm uma formação para isso. E assim, não é falta de profissionais para formar, porque tem muito acadêmico preto, tem muita produção intelectual preta que assim é boa, é essencial para esses professores, por exemplo. Então tem falta de apoio e formação para os educadores, que é um outro desafio. Temos também a questão do racismo mesmo estrutural. Então, assim, essa coisa que vemos aí, esse apagamento da memória, esse branqueamento, ele é esse processo histórico de anos. Então, já é um desafio, né? Esse processo de branqueamento faz com que hoje, por exemplo, a população preta ela seja a maior encarcerada no Brasil, né? O genocídio ele seja de população preta porque é historicamente construído, né? Então, para mim, assim, esses são os grandes desafios. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso, acho que em todos os profissionais do afroturismo que eu tenho contato, que eu acompanho o trabalho, que é um trabalho de muita coragem, né? Porque você está ali negociando esse espaço de poder, mas eu vejo, assim, um crescimento grande, eu vejo, assim, uma potência, vejo que quem está hoje, profissionais pretos que estão investindo hoje no afroturismo, eles vão ser daqui pelo menos uns 3 anos, acho. Uns 3 anos seremos referência para o afroturismo, sabe? Então, eu acho que é um desafio, temos vários desafios, mas que também não estamos parados, né? Estamos aqui negociando, estamos fazendo acontecer. Sim. Com relação ao Egito, eu estava falando na live de segunda-feira que o Egito, ele é um perfeito caso que você vai colocar as pessoas com aquele meme do John Travolta. O que está acontecendo? Porque tu fala assim, conhece o Egito? Conhece o Egito. Sabe onde ele fica? A pessoa sabe que não é na Europa, a pessoa sabe que não é na Ásia, mas não associar. Então, assim, como se fosse o Egito é um bloco. Né? O Egito é separado, super separado, só que não. Pois é. É verdade. E assim, e quando tu pensa, né? Tu sabe que o Egito é na África, as pessoas... Eu já ouvi falando, nossa, mas já a Cleópatra é uma mulher branca de cabelo liso. Não, essa é de Hollywood, meu amor, né? Não, e o melhor é que ainda hoje, melhor não, o mais engraçado é que ainda hoje isso ainda é reforçado em pleno século XXI, porque a gente teve um evento gigante lá do negócio das múmias, do faraó, não tinha o preto naquele lugar, não tinha, só tinha gente branca. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Nossa. Algo está errado. Algo está errado. Eu presenciei isso, um dos roteiros que eu realizo, quando presencial, né, quando é possível, é a visita ao Museu Afro Brasil. O Museu Afro Brasil amo, assim, precisa conhecer. É um dos maiores acervos sobre diáspora africana do Brasil aí, sabe? É um acervo grande, importantíssimo. E aí no Museu Afro Brasil, propositalmente, eu gosto sempre de iniciar, deixar a parte da escravidão por último. Eu gosto de começar primeiro com a parte de trabalho e tecnologia, depois religiosidade, gastronomia. A gente vai falar de tudo que a África tem. Aí no fim, eu começo a falar de história do Brasil, parte de escravidão. Mas até chegar na escravidão, todo o trabalho que eu desenvolvo é um trabalho para tirar esse imaginário de África que a gente tem e trabalhar um imaginário baseado num pertencimento, uma admiração, né? E aí toda vez eu começo falando, gente, eu já gosto já de causar. E aí eu já falo, gente, de onde que vem matemática? De onde que vem filosofia? As artes? Aí todo mundo, Grécia, Roma, umas coisas assim, né? Umas coisas assim. Aí eu, Mas eu falei, eu não estava sabendo disso.
E aí eu começo a falar, né, por exemplo, que muitos filósofos gregos beberam das escolas do saber do Egito Antigo, né? Então, assim, de onde que vem todas essas áreas dos saberes que hoje a gente idolatra, por exemplo, né, que a academia hoje fala tanto, a filosofia, as belas artes, né? É tudo ali bebeu da sede, né, todo aquele conhecimento intelecto do Egito Antigo, né? Tecnologia africana, marcenaria, madeireira, metalúrgica, são tecnologias africanas, né? Se não fosse tecnologia africana, o que seriam dos ciclos econômicos do Brasil? Olha, Exatamente. né? Então, Exatamente. Eu falo muito isso, o que a Júlia está falando, só complementando, essa questão dos ciclos econômicos, eu deixo isso muito claro quando eu vou fazer tanto no tour presencial quanto no virtual, que, tipo, cara, é muito engraçado, né? A gente cresce ouvindo que esses africanos chegavam aqui e não sabiam nada, que eram burros, que não sabiam fazer nada. Mas engraçado que para plantar cana-de-açúcar, toda essa tecnologia, África. Para plantar e colher café, África já sabia fazer. Para descobrir ouro, Minas Gerais e diamantes, pedras preciosas, também já sabiam fazer. Então, cara, é muito conveniente para esses portugueses, né, que colonizaram aqui o Brasil, falar que essas pessoas não sabiam nada, mas que eles sabiam essa tecnologia, que tinham todo esse conhecimento. E, cara, eu não vou falar nada, não. Eu vou deixar que o negócio é quieto, porque eu quero o quê? Eu quero só usar essa mão de obra mesmo, entendeu? Porque eu não vou pagar nada, vão trabalhar tudo de escravizado mesmo, e tá tudo certo. Estão num lugar aí que não sabem falar a língua, que não sabem se comunicar, não conseguem se comunicar da forma como gostariam, né? E que não vão poder fugir. Olha que bacana, porque tem um oceano separando a casa deles. Então, é isso. E a gente foi crescendo com essa narrativa, com essa coisa dentro da gente que tipo, não, mas não sabiam nada. Como assim não sabiam nada se tudo vem daquele continente? E não estou falando só de Brasil, estou falando de nível mundo, né? A questão é que sempre tem alguém aqui em cima que tem um poder maior que vai o quê? Tentar apagar quem não tá tão popular, não tá tão pop, vamos colocar assim. E aí a gente começa a construir isso na nossa cabeça, que vem de Roma, que veio da Grécia, né? Eu falei, querido, tem uma coisa muito errada aí, né? e quando não apaga, né, Gabi, se apropria. E aí é o que acontece, né? Por exemplo, com a filosofia, né? É uma apropriação que apaga o sentido, a produção de intelecto filosófica, por exemplo, do continente africano, né? Olha só. É isso. Quando estava começando a pesquisar sobre afroturismo mais a fundo, né, de 2 meses atrás, eu vi muita manchete sobre afroturismo, mas feita por pessoas pretas, negras, falando muitas coisas assim, de 2019 e 2020, né? É o ano do afroturismo, é a vez do afroturismo. Eu vi uma matéria muito interessante no Guia Negro, se eu não me engano, falando que o futuro é preto. Literalmente falando sobre essa questão do turismo no afroturismo. O que vocês acham dessas afirmações? Eu acho que eu acho que o futuro é preto. Afrofuturo total, assim. Acho que não tem como a gente ir por outro lado, entendeu? A gente é igual, assim, claro, né? Existem um desmonte que estamos vivendo de direitos, existe, né? É um retrocesso, sim. Mas existem coisas, por exemplo, organizações, articulações que nunca, desde tempos, nunca deixaram de existir. E eu acho que isso só tende a caminhar para um futuro de pretos, de resgate da memória, principalmente de pretos comprando de pretos, financiando pretos. Eu acho que essa onda ela vai estar cada vez maior, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu só consumo de pessoas pretas, assim, ou majoritariamente de pessoas pretas, né? Faço questão de olhar bem de onde eu consumo, né? E essa mentalidade, esse esforço
que é o esforço, né? É você também se desafiar, ele é o futuro, né? Eu acho que não tem como não. Eu acho Você, que eu concordo com a Júlia, acho que o passado foi preto, mas foi apagado, né? O presente ele está sendo preto, estão tentando apagar. E o futuro, ele é preto, mas não vão conseguir apagar mais. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? A gente que está aqui hoje no presente, tanto eu, a Júlia, a Bia da Bráfrica, o Gui do Guia Negro, né? Do Blackbird, a Karina do Destino Afro, toda essa galera está tentando hoje começar a ressignificar coisas de 500 anos atrás, sabe? E é muito difícil. E não vai ser eu, e não vai ser a Júlia, e não vai ser a Karina ou o Guilherme que vai conseguir, de fato, fazer isso. Mas a gente está tentando todo santo dia, seja com um tour presencial, seja com um tour online, seja com histórias que a gente conta e posicionamentos que a gente tem nas nossas mídias sociais em relação ao afroturismo, que a gente tenta todo santo dia fazer alguma coisa. Eu vou ficar velhinha e vou ver as coisas 100% da forma que eu gostaria? Não. A gente tem muito mais tempo de escravidão do que tempo de liberdade. Então, quando a gente começar a se equiparar nesse tempo, aí talvez a coisa já esteja um pouco melhor. Mas enquanto esse tempo não chega, eu vou morrer. Não sei se eu vou ter filho, ou se eu tiver, não sei se meus filhos vão ver isso, e ainda não vai chegar esse tempo. Então, assim, é muito discrepante, né, essa diferença entre o tempo que a gente teve de escravidão de mão de obra africana para o tempo que essas mesmas pessoas tiveram de liberdade. Então, enquanto isso não acontecer, enquanto esse futuro não chega, a gente está tentando hoje, no presente, todo santo dia, seja com uma live, seja com um post, seja com um vídeo, seja com um tour, comunicar isso para as pessoas, já que a gente não foi comunicado isso, pelo menos eu não fui, quando era criança, mesmo sendo uma mulher preta, aqui no Rio de Janeiro, onde, numa média aí de 1 milhão de africanos chegaram só nessa cidade aqui. Então, tem alguma coisa muito errada aí. Então, quando a gente começa a entender e a observar que tem algo errado e que a gente quer, de fato, mudar essa coisa, é um desafio, como a gente já falou antes, todo santo dia. Mas que o futuro é preto, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Eu percebo, eu falei com a Gabi sobre Black Money, na questão do preto ajudar preto, e porque eu pesquisei, quando eu estava pesquisando, eu vi o Pink Money, né, que tem da minha comunidade, só que tem muito a ver mais com como e com o que nós gastamos o dinheiro, e o Black Money é a filosofia do vocês se ajudarem, né, a comunidade se ajudar. E aí, com relação à comunidade se ajudar, eu percebo que vocês que atuam no afroturismo, vocês são muito unidos de fato. Mas como que a gente consegue se organizar para levar essa união, para cobrar coisa efetiva, por exemplo, de Ministério do Turismo, de Secretaria? Existe isso já acontecendo? Eu acho que, assim, a gente pressiona da forma que a gente consegue pressionar hoje. Um exemplo, ano passado, o Guilherme, sempre o Guilherme, viu lá na ABAV que estava fazendo o evento foi todo online, né? E ele foi olhar a grade da programação da ABAV, que é a Agência Brasileira de Agentes de Viagem, alguma coisa assim. Associação Brasileira de Agentes de Viagem. E que ele viu lá na grade que não tinha nada falando sobre afroturismo. O Guilherme, da forma que chegou para mim e falou assim: Gabi, então, a ABAV não tem nada falando de afroturismo, não. Vamos fazer um barulhinho aqui? Vamos, Guilherme, com certeza. Garoto, mas o barulho foi tanto, mas tanto, que a ABAV ligou para mim. A presidente da ABAV ligou para mim e falou: Gabriela, eu acabei de ver o seu post aqui. Poxa, me desculpa, né? A gente quer se redimir de alguma forma. E trouxe Guilherme, trouxe mais um monte de gente. Júlia estava também? Não, eu não estava, mas eu acompanhei o post. Então, pois o negócio
Mas teve acho que Tânia estava também lá de Salvador e assim, chamou a gente para falar sobre afroturismo nesse evento que é muito importante para o mercado de turismo, que acontece uma vez no ano. Então, assim, se eles vão chamar a gente novamente esse ano, talvez não. Mas eu acredito que eles não vão cometer o mesmo erro e vão, de fato, sempre ter alguma coisa na grade relacionado ao afroturismo. Então, assim, a gente faz o que a gente consegue fazer, sendo pequeno, sendo iniciativa privada e não estando dentro de nenhum poder público. E isso é uma coisa para o futuro, né? Quantos e quantos turismólogos também não estão nas secretarias de turismo e não estão dentro do ministério? Há um corpo que precisava ser técnico, mas não é. Né? Você pega lá o produtor de conteúdo que não estudou nada de turismo e produz conteúdo relacionado àquela cidade, é um ator, uma atriz que não tem nada técnico do mercado, seja guia, seja turismólogo, nada, aí fica complicado, né? Então, assim, cabe a nós... do Ministério, né? Gente, olha isso! Então, assim, cabe a nós fazer aquilo que a gente consegue fazer hoje, sem necessariamente ou essencialmente depender do poder público, porque a gente sabe que tá ruim, entendeu? Se a gente for esperar, nem vacina a gente tem. Mas aí eu acho que é mais ou menos isso aí. Assim, se eu acredito que seria muito melhor se de fato tivessem essas secretarias, né, e o próprio Ministério preocupados em colocar essa narrativa para frente. E peraí que tá passando a moto. E tirar as narrativas um pouco só sobre a objetificação da mulher brasileira, né? Só sobre essa mulata aqui do Brasil e essa mulata tipo exportação. Isso precisa tirar, gente. Só que eles querem tirar isso? Não, por quê? Porque vende, entendeu? E aí, se não tiver alguém nosso dentro desses lugares, a coisa não vai mudar. A Tânia está fazendo um trabalho incrível lá em Salvador, à frente de uma agência de turismo, onde toda a comunicação dessa agência hoje em dia tem uma família preta, tem alguém preto com uma mala na mão, pegando um avião, porque isso não estava sendo comunicado dessa forma. O que era comunicado somente famílias brancas podem viajar. Somente famílias brancas têm dinheiro para viajar. Então, quando alguém preto está na frente de posições de poder e posições de liderança, as coisas começam a mudar um pouco mais. Enquanto a gente não tiver os nossos à frente dessas coisas, vai ficar muito difícil. Vai ficar muito complicado. E o governo também está ajudando, né? Ai, meu Deus. Esse governo, caramba. Mas eu também acho, Gabi, eu acho que a gente tem que continuar da forma que estamos, no sentido de não depender do poder público. Acho que a academia ela pode ser uma ferramenta para conseguir entrar no poder público, né? Já que turismólogos, né, vão se candidatar majoritariamente para esses locais na área do turismo. Então, eu acho que acadêmicos da área do turismo, né? Bora falar de afroturismo, né? Bora pesquisar, bora criar conteúdo, produzir intelecto sobre, né? Vamos pensar perspectivas do afroturismo, vamos mapear rotas de afroturismo, né? Vamos aí produzir tudo isso. Acho que é uma estratégia para a gente conseguir estar no poder público. E também eu vejo o seguinte, para mim, nós, profissionais do afroturismo agora, 2021, a gente é pioneiro, né? Nós somos pioneiros, assim, no afroturismo. Claro que tem guias que trabalham a história preta há muito tempo, né? Não necessariamente chamaram isso de afroturismo, já era afroturismo ali antes, mas é isso, esse movimento do afroturismo, ele é de agora. Então, tudo que a gente faz, ele é novo. Então, eu acho que faz parte desse novo ainda, acho que tudo que a gente faz é importante agora para o afroturismo. Porque precisa de tudo. Precisa de articulação com o poder público, precisa de articulação entre nós empresas, entre nós guias, enfim, né? Então,
Acho que pensar nessas estratégias aí de articulação, eu vejo o afroturismo bem articulado, eu acho que as iniciativas estão se conhecendo bem, né? A gente se fala, a gente se indica, isso é um ponto muito forte para esse segmento no turismo. E pensar aí que quanto mais estratégias, melhor, né? Para a gente conseguir passar, né, por essa parte e consolidar mesmo o afroturismo, ter afroturismo nas escolas, né? Ter afroturismo no guia turístico da cidade, né? Sim. No site da Gabi, né, da Samais Carioca, ela comentou também, eu vi que tem indicação de outras empresas que trabalham outros roteiros. Eu não lembro agora de fato qual é, porque eu vi muitas, se foi na Diáspora ou se foi na Bráfica, que tem que indica muitos outros roteiros. Eles fazem meio que um compilado de várias empresas que trabalham, vários tours lá. Tem a Caminhada de São Paulo, tem a Caminhada da Bahia, né? Caminhada Negra da Bahia. Mas, assim, a Gabi falou já um pouco sobre isso, mas eu quero reforçar mesmo aqui, para quem, por acaso, está vendo só essa live aqui. Beleza, eu tenho a minha agência tradicional lá em frente à praia de Copacabana, que eu vendo aqueles pacotinhos padrão Rio de Janeiro, então São Paulo lá, tour de museus lá normais. Eu quero trabalhar com afroturismo, sendo que eu sou um homem branco, o meu status quo aqui mantido. Como eu faço para trabalhar com isso? Eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro para as pessoas no mercado. Então, quando a gente estava conversando ontem, e eu falei isso, deixei isso muito claro, né? Que cara, contrate pessoas que já estão trabalhando com isso, entenda esse mercado, não queira se apropriar novamente de algo, né, que já foi apropriado por quase 400 anos, mano. Então, assim, a gente quer trabalhar e deixa a gente trabalhar e deixa a gente contar a nossa história, né? Eu sei que, por exemplo, tem alguns lugares, e ontem eu estava fazendo uma live com uma guia que ela é lá do sul, do Rio Grande do Sul, né? E que em Porto Alegre tem uma rota de cultura africana que eu sequer imaginava e que tem. Só que aí eu fui perguntar para ela, fulana, a live tá lá no meu Instagram, vocês podem ver lá depois. Fulana, mas aí dentro do Rio Grande do Sul tem guias de turismo pretos e pretas fazendo esse trabalho? E ela me falou que não. Então, assim, eu entendo também que tem, e ela estuda história africana, ela tem esse conhecimento, ela é acadêmica, além de ser guia de turismo. Então, eu entendo que ela entende a luta, entende que quer, de fato, compartilhar essa informação, e ela também entende que ela é uma pessoa branca fazendo isso. Mas por que ela está fazendo isso nesse cenário, por exemplo, no sul do Brasil, que a maioria das cidades e daquele estado foi colonizado por pessoas brancas? Então, a gente sabe que no sul é mais difícil de ter pessoas pretas, principalmente pessoas pretas trabalhando como guia de turismo e que talvez tenha um inglês, um espanhol, que seja. Então, nesse caso, eu consigo, de fato, entender por que ela está fazendo esse trabalho lá no sul, né? E eu tive que perguntar. Eu falei, cara, não tem? E é por isso que você está fazendo? E ela falou, Gabi, não tem. E assim, ok, consigo entender e vida que segue. Mas se aí na tua cidade, se você sabe que tem essas pessoas já tratando essas narrativas, não tente se apropriar disso. Porque não é o teu lugar ali de falar sobre isso. Deixa as pessoas que já estão trabalhando com isso, que já sofrem com isso na pele todo santo dia, deixa que elas comuniquem essa informação. A forma de comunicar, por mais boa vontade que você tenha, mas eu quero... Cara, só bota a mão na consciência um pouquinho e traz essas pessoas para perto de você para trabalhar com você e não para você. A gente já trabalhou muito para um monte de gente e chegou a hora agora da gente trabalhar
para a gente aqui também e para os nossos. Então, chama a gente para trabalhar com você, para co-criar alguma coisa, para que a sua agência tenha, de fato, uma propriedade de fala nessa narrativa dentro do turismo afro. Senão, o que vai começar a acontecer na sua agência é um exposed, né? As pessoas vão começar a olhar para sua agência e vão falar assim, ué, mas está falando de turismo afro, mas o dono dessa agência é branco, todo mundo da agência que trabalha é branco, não tem um preto trabalhando ali, como é que tu está trabalhando de turismo afro? Me explica. Então, assim, para evitar, não traga, né, para perto de você, para junto de você, para trabalhar com você e não para você. Júlia. Perfeito. Perfeito. Também entendo esse cenário dos profissionais que não encontram guias pretos, né, para fazer esse trabalho de afroturismo. Eu acho o que eu posso dizer para esses profissionais, né? O que vem para mim. Primeiro, o cuidado com as suas narrativas, né? Então, assim, vai falar de afroturismo? Tá, mas assim, você vai falar mesmo? Porque história, né, ladainha a gente já tem muito. Eu quero saber da história preta. Você estudou, né? Então, assim, primeiro ponto, você profissional branco que quer falar de história preta, você estudou para falar? Primeiro ponto, né? Porque, assim, a gente já tem muito de serviço. Então, não faça de serviço. Bora estudar. Aí, sobretudo, aí eu gosto de ir mais a fundo. Mas e aí, você estudou quem? Né? Quem são suas referências? Quem que você estuda história preta? Porque também não adianta você consumir referências de história preta brancas. Não dá, não dá. Ou você trabalha a cultura preta ou você não trabalha a cultura preta, né? Então, assim, você profissional branco que quer ali fazer um tour, né, um afro-tour, não tem profissionais pretos na sua região, onde você está espelhando, onde você está buscando informação, quais são suas referências, o que você está estudando, com quem que você está trocando ideias, porque talvez um profissional do turismo não tenha, mas um da educação vai ter, alguém da educação vai ter, alguém da cultura vai ter, né? Um preto intelectual, acadêmico vai ter. Então, assim, você está em contato com essas pessoas? Você está tendo experiências profundas com essas pessoas para saber sobre essas subjetividades? Pelo menos tentar entender elas? Isso, assim, é essencial para esse profissional. Senão, eu nem considero afroturismo. Senão, para mim, não é nem afroturismo. Porque afroturismo é, de fato, referências pretas, né? E pensar também que, para mim, assim, fazer afroturismo, ok, não tem um guia preto, mas um dono de restaurante ou um prestador de serviço de transporte, um motorista, alguém da cadeia do turismo tem preto. Então, você está contratando essas pessoas, né? Enfim, nas paradas, nos almoços, onde você está parando? Onde você está indo? Né? Não tem um profissional preto, tá, mas tem um profissional ali que é autônomo, que é pequeno, né? Tem uma mulher, uma mãe de família que você está financiando, isso é afroturismo, né? É pensar também que cultura preta ela é tudo que engloba uma lógica não branca. Então, os indígenas, asiáticos, né? Todas essas outras narrativas são pretas, né? Então, e aí, você está financiando eles? Acho que esses são questionamentos essenciais para esses profissionais. E pensar que o antirracismo ele não é aquele lugar confortante, quentinho, que você deita com um cobertinho, toma um cafezinho e pensa só antirracista, não. Não é colocar foto do perfil lá, né? Não. Pelo amor de Deus. E também não é falar que é um racista em desconstrução só e seguir o baile também. Não. Tem até amigos que são. Tem até Tem até amigos que são, ou algum parente próximo ou bem longe. Então, assim, esse lugar do antirracismo, ele não é um lugar confortante, ele é um lugar que você precisa se propor ao desafio. É um desafio, porque você sai desse lugar do privilégio, né, para se colocar num outro lugar, que é o lugar do outro, né, que é um lugar que é dito como um lugar estranho. Tudo que é do outro é pensado como um estranho, né? Então,
pensar isso, né? Esses profissionais, quais são as suas posturas diante disso? Será que não seria legal, então, que, já que você enxerga essa falta de profissionais, movimentar isso? Uhum. Então, assim, beleza, não tem profissionais pretos no turismo na minha região. Cara, mas eu conheço um guia que trabalha num centro de formação de guias, enfim, que seja, em alguma instituição de formação. Cara, o que você está trabalhando? O que é preto na sua sala? Tem preto, entendeu? É se movimentar, gente. Uhum. Então, se você se propõe a fazer afroturismo, é se propor a fazer afroturismo. Porque senão, para mim, não passa de uma apropriação. É, Isso aí. vocês duas, né? A Gabi, ela tem lá, especialista em pequena África no Rio de Janeiro. A Ju, lá da Rota Afro Piracicaba. Piracicabana ou Piracicaba só? Porque Piracicaba, eu invento mais informações aqui na minha cabeça. E aí, como que a comunidade recebe, nas local, né, no geral, recebe essas informações de vocês, da Rota Afro de Piracicaba, da Pequena África no Rio de Janeiro? Recebe em que sentido, Wender? Eles são receptivos com essa rota nova, eles ajudam, eles se envolvem. Ah, sim, assim, por mais que, no meu caso, né, aqui no Rio de Janeiro, por mais que os meus clientes sejam de maioria internacional, tanto no tour virtual quanto no presencial, quando a gente faz para brasileiro, dentro da Sou Mais Carioca, é uma coisa muito. As pessoas estão de fato abertas a entender essa história. Teve uma vez que eu fiz esse tour da Pequena África presencial, tempos antes corona, né? Para 60 pessoas. 60 pessoas caminhando ali na zona portuária do Rio de Janeiro e parando em lugares históricos como Pedra do Sal, Largo da Prainha, Cais do Valongo. E eu lembro que no final do tour, eu termino o tour ali no Cais do Valongo. Uma senhorinha, sei lá, mano, acho que ela tinha uns 70 anos, brasileira, moradora do subúrbio do Rio de Janeiro, sabe? Ela chegou pra mim, olhou bem no meu olho e falou assim: Gabriela, muito obrigada. Eu falei: obrigada por quê? Porque você me mostrou uma história que eu nunca aprendi e que eu consegui entender hoje. Eu falei: caraca, cara, eu nunca mais esqueci daquele dia. E assim, a gente subestima, às vezes, né? A população brasileira, que a gente fala que não gosta de cultura. Não, brasileiro não gosta de cultura, não. Falei, pô, engraçado, né? Porque na Sou Mais Carioca eu trabalho 100% basicamente com o público morador do Rio de Janeiro e os roteiros que são mais consumidos são os roteiros culturais. Não são nem os de trilha. Então, como é que tu vem me dizer que o brasileiro não gosta de cultura? Talvez ele não esteja sendo oferecido essa cultura da forma que deveria oferecer. Talvez, né, nos lugares que essas pessoas moram, principalmente no subúrbio do Rio de Janeiro, principalmente na Baixada Fluminense, não tenham aparelhos culturais da forma que deveria ter e da forma que tem na Zona Sul. Quantos cinemas, centros culturais, museus a gente tem no centro e zona sul do Rio e quantos que a gente tem na Baixada Fluminense e na Zona Norte? A diferença é gritante. E aí a gente tem que pensar que para consumir, como o Wender estava falando ontem, que para consumir todos essa cultura, né, a gente precisa pegar no mínimo um ônibus e um metrô. E que o metrô vai passar para 5,80 a partir de terça-feira que vem, aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, uma família de 4 pessoas gasta mais para chegar no aparelho cultural do que o aparelho cultural em si, porque muitas das vezes o museu é gratuito, como o CCBB, por exemplo. Então, cara, é muita loucura quando a gente começa a pensar nisso. Então, não é que brasileiro não gosta da cultura, não gosta de saber sobre. E quando ele sabe, ele recebe muito bem, ele fica feliz porque ele consumiu aquele tipo de informação da forma que ele conseguiu entender, como a Júlia falou, não foi de uma forma acadêmica, eu não usei nenhuma palavra difícil, pelo contrário, eu sou praticamente o Paulo Gustavo fazendo tour, eu faço quase stand-up comedy, e falo gíria, uso meme, falo da forma que as pessoas precisam entender, porque é assim que tem que ser.
A gente tem que comunicar da forma que as pessoas consigam, de fato, entender. Agora, que tem essa diferença gritante, né, para as pessoas consumirem, de fato, esse conteúdo, tem. Por isso que toda vez que a gente faz um tour na Sou Mais Carioca, o valor que a gente coloca é o menor custo possível para essas pessoas. Infelizmente, a gente não consegue fazer de forma gratuita e, infelizmente, a gente não consegue fazer por R$ 5, porque só um metrô para o meu guia chegar no ponto de encontro é R$ 5,80. E ele precisa pegar, às vezes, um ônibus que é 4,05, o metrô que é 5,80 duas vezes, para ir e para voltar. Se eu não cobro um mínimo possível para que meu guia tenha uma mínima dignidade para trabalhar e para voltar para casa com uma renda, é melhor eu nem fazer. Então, assim, no virtual, a gente consegue colocar isso de uma forma bem mais acessível, né? Agora, no presencial já é mais complicado, já é mais difícil. E às vezes as pessoas também não entendem o nosso lado de cá. Né? Ah, mas nossa, Sou Mais Carioca quando começou era R$ 5, era R$ 10. Amado, 6 anos atrás o arroz não estava 40 conto o quilo. Então, assim, né? Respeita aqui também a galera do outro lado, que está do outro lado, tentando trabalhar. Então, acho que é mais ou menos isso aí. Legal. Então, aqui em Pira, a gente tem um outro cenário, assim, pensando que a gente é uma cidade do interior, né? Temos 400 mil habitantes, então já somos um interior já grande, né? Mas ainda assim a gente tem essa dinâmica do turismo no interior. Então, acontece que o público da Rota Afro, eu também já segmentei ele de outra forma. Então, o meu público para a Rota Afro são os piracicabanos. São as escolas, né, através de leis de incentivo e editais, eu capto recursos para conseguir levar as escolas, né? Eu até faço, quando era possível, né, presencialmente, eu disponibilizava datas aos finais de semana para turistas de fora conhecerem o roteiro afro daqui, mas o foco mesmo são os piracicabanos. Né? Tanto que a Rota Afro ela acontece em parcerias com grupos culturais de Piracicaba. Então existe, por exemplo, o Baque Caipira, que é um grupo percussivo de maracatu, em que ao final da rota, no último ponto da rota, que geralmente é no Engenho Central, encontrávamos com o Baque Caipira e, enfim, acontecia ali uma manifestação, ou às vezes uma roda de capoeira, enfim, ou às vezes alguma personalidade preta da atualidade da cidade, porque o público da rota, ele o público da Rota Afro, Júlia, né? A Júlia promove o roteiro da Rota Afro para piracicabanos. E é muito bem recebido. É muito bem recebido. É uma coisa nova na cidade. Poucas pessoas falam. E quando falam, é através da academia. Né? Ninguém vai falar do tour da Rota Afro, ninguém vai falar da história preta do interior do estado de São Paulo sem ser na academia. Então, gera muita curiosidade, gera uma boa recepção aqui para os piracicabanos. Ao mesmo tempo, eu percebo a dificuldade ainda de chegar, por exemplo, em empresas, né? Eu ainda tenho, assim, por incrível que pareça, ainda muita resistência de alguns profissionais, assim, estratégicos, que a rota seria bem interessante estar nesses lugares, como algumas empresas, e uma resistência muito grande. Então, esse é um desafio, assim, atualmente. E pensar também que, por exemplo, eu me propus a colocar nas escolas públicas. Mas, assim, é o que a Gabi falou. Eu só consigo fazer isso através de editais e lei de incentivo. E aí é uma forma de captação de recursos, porque senão não dá. E aí é a mesma coisa que a Gabi falou, cara. Aqui em Piracicaba é no centro que a gente vai encontrar os centros culturais. E aí você vai para os arredores, cincão o busão. Que é isso, né? Como que essa pessoa trabalhadora, né? E mais, né? Os ônibus aos finais de semana aqui reduz. Tipo assim. Aqui também. Tudo reduz. Na região que eu morava no Rio de Janeiro, depois de 10 da noite, era Uber. É quase como o Estado falando assim, querido,
Eu Fica em só casa. eu só te dou a infraestrutura para você chegar no seu trabalho. Agora, para o seu lazer, esquece, fica onde Aí tu tá você, mesmo. você se vira aí, porque, entende? Então, assim, também eu tento propor, às vezes, para a rota, iniciar em outros lugares, né? Tentar sair do centro, apesar de que a maior parte do roteiro da rota ele está no centro, mas é isso, eu tento, em alguns momentos, sair, né? Ir para as outras áreas para tentar viabilizar isso, sabe? Porque é um grande desafio dessa parte. É, Infelizmente, a gente também não consegue ser aprovado em todos os editais possíveis e imagináveis. Se a gente É, pudesse e todo mês ter um edital aprovado e todo mês cair um valor para a gente poder utilizar da melhor forma possível para essa população, pô, a gente já estava botando ônibus saindo de um lugar específico indo para o centro e ninguém ia precisar pagar passagem. Que lindo seria! Mas a gente não ganha todos os editais e quando ganha, às vezes o valor também não é suficiente para que a gente coloque tudo que a gente gostaria de colocar. Então, assim, as pessoas precisam olhar um pouco com mais carinho também para quem está do outro lado, né, da moeda, para as empresas de iniciativa privada, né? Então, assim, a gente tenta da melhor forma possível e a gente entende, eu acredito, tanto eu quanto a Júlia, quanto você, Wendel, que a gente tem essa consciência social que nem todo mundo vai ter o dinheiro da passagem e R$ 25, por exemplo, para fazer o tour da Pequena África com a Sou Mais Carioca. Então, assim, a gente entende isso e a gente sofre com isso também, mas por um outro lado, para a gente manter a nossa empresa viva, gerando receita e sendo sustentável, a gente precisa fazer dessa forma. A única forma que a gente poderia não de fazer de forma de fato gratuita, que a gente gostaria, tanto para a escola quanto para a população em si, é através de leis de incentivo da cultura. E quando a gente tem uma queda brusca nesses editais, nessas leis de incentivo, e aí eu estou falando de todas da área da cultura, por conta do governo atual, fica mais difícil ainda. Então, assim, tudo conspira contra, mas a gente segue aqui, ó, um dia de cada vez. olha, mas só uma questão assim, cara, a gente já tá fazendo tudo já. A gente faz bolsa social, a gente faz, enfim, a gente já faz tudo. É que a questão é que a gente também, profissional autônomo, profissional do turismo, né, que tá na pandemia, cara, a gente não pode se responsabilizar por um problema que é uma estrutura, né? Então, assim, não venham cobrar de nós, né? A cobrança ela é errada se é da gente, porque a gente também está dentro desse ciclo. Nós, inclusive, estamos ralando nesse ciclo, né? Então, assim, eu acho que é uma questão também de saber quem que a gente cobra, né? Por que que os ônibus estão nesse valor? Por que que a gente não tem mais leis de incentivos, né? Eu, como produtora cultural também, cara, eu vejo assim os editais cada vez mais burocráticos, cada vez mais inacessíveis, né? Tivemos, por exemplo, aqui a Aldir Blanc, que foi uma lei federal de emergência da cultura, e eles exigiam uma documentação que garantia que o artista não tinha dívida. E aí eu falo, cara, Gente, impossível! Na pandemia, como que você não vai ter dívida? uma No linha mínimo, emergencial, cara. no mínimo, uma dívida com o banco tu tem, dívida com carnê das Casas Bahia tu vai ter. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Então, É uma eles pediam brincadeira. certidão negativa municipal, estadual e federal. Aí você pensa assim, um artista, ele não vai ter dívida municipal, nem estadual, nem federal? Quem que é esse? Eu desconheço. é o artista Inclusive, rico, se né? É o tiver por artista aí, esse popular, artista, o eu artista queria brasileiro. conversar. É o artista da Globo, esse sim, ele realmente Exatamente. não tem, não. É. Então, gente, também responsabilizar as pessoas certas, né? É. Por isso. Que a gente já faz o nosso, a gente já. Gente, eu faço bolsa social aqui em Pira, preço solidário, aí pra gente conseguir fazer, tem o apadrinhamento dos roteiros, né? Então tem quem consegue pagar, paga para um estudante de escola pública, tem edital, tem prestação de contas. A gente faz acontecer. Acontece que a estrutura é outra, né? A estrutura não permite. Então, quem estamos Exatamente. responsabilizando? Sim.
Meninas, agora que a gente está chegando na reta final, as conversas estão passando muito rápido. Eu quero que vocês, cada uma de vocês, deem uma dica ou então um apontamento de assim, olha, essa rota aqui, esse serviço aqui, esse produto aqui vale muito a pena. No Brasil todo, assim, algum que vocês queiram destacar. Ai, muitas Pode ser o de coisas. Vou vocês ficar próprios aqui também, tá? fazendo jabá de um monte de gente. Pode fazer, a hora é essa. Então, vamos lá. Ó, primeiro eu vou fazer o meu próprio, né? Claro. Então, o Tour Pequena África Virtual, lá na São Mais Carioca, dia 16 de maio, 3 horas da tarde, com valores a partir de R$ 10. Então, você vai lá, compra, assiste no aconchego do celular, sem aglomeração, e ainda consegue assistir depois por mais 7 dias ainda, se você quiser pegar mais alguma informação e tudo mais. Então, essa é a primeira dica. Segunda dica, se você, pessoa preta, tá querendo saber o quê? Sua ancestralidade, da onde você vem, vai lá na Bráfrica Viagens fazer o quê? Teste de DNA. Eu sou doida para fazer esse teste de DNA. E Eu uma também. das coisas que a gente mais tem dificuldade, a gente que é preto, é porque a maioria das empresas que fazem teste de DNA tem banco de dados o quê? Branco. Aí tu recebe resultado, vem lá, Europa, vem não sei da onde. Eu falei, ué, mas cadê a África? Não tem, não? Então, na Bráfrica tem essa possibilidade de você conhecer lá os lugarzinhos, né? E a porcentagem que você tem. Outra coisa também... Tá com valor fala. especial do site novo, do teste DNA. É Eu vi ontem. verdade, é verdade. E mais uma coisinha de divulgação aqui, que é o quê? A Caminhada Negra, lá de São Paulo, do Guilherme, da Blackbird, que a Débora que faz, que é a guia de turismo dentro da equipe deles, maravilhosa. Eu, graças a Deus, enfim, consegui fazer a Caminhada Negra, mas o quê? Online. Então, já que eu não posso para São Paulo, eu consegui fazer de uma forma virtual. Tá muito legal e eles estão vendendo lá pela Diaspora.black, que já é o quê? Minha última indicação. Se você quer cursos virtuais, experiências online, várias coisas. Era esse site que eu estava na dúvida, tentando lembrar. Que eu vi tudo ontem sobre várias coisas. Diaspora.black. Hoje é Diaspora, isso. Diaspora.black, Bom, as minhas indicações contemplam a fala da Gabriela. Eu acho que vale muito a pena conhecer todas essas iniciativas. Caminhada São Paulo Negra, online, presencial, é essencial, né? Enfim, eu acho que, na verdade, essas plataformas como, por exemplo, o Diaspora.black, é muito legal porque lá você conhece outras iniciativas, então tem aí muitos outros profissionais de diversas áreas do saber, disponibilizando ali muito conhecimento de qualidade, então vale a pena. Venham conhecer também a Rota Afro Piracicaba, que é através do bando Experiências Guiadas, indicação da Gabriela. Tem disponível também o tour da Rota Afro Caipira. A Rota Afro Caipira, que é a Rota Afro Piracicabana, eu faço um panorama geral do interior. Então você consegue também refletir essa construção negra no interior do estado. E é isso, gente. Profissional é o que não falta. Eu conheci essas últimas semanas o Sampa Negra, que também é uma iniciativa aí, se eu não me engano, é uma historiadora e uma guia de turismo de São Paulo, que estão fazendo o roteiro já há algum tempo. Conheci recentemente, então fica a dica. Já vou seguir. É isso. Segue aí. E é isso. Acho que agora só tende a crescer, assim, essas iniciativas, viu? Hoje, mais tarde, vai sair um post sobre algumas rotas e roteiros possíveis. Então, tem lá Pequena África, coloquei a rota de Piracicaba da Júlia, coloquei a Caminhada Negra de São Paulo, coloquei a Caminhada do Chico Rei de Minas Gerais, coloquei a Rota dos Orixás lá de Salvador, da Tânia, eu acho, inclusive mesmo. Coloquei contato de vocês também, que eu acho importante, de fato, a gente divulgar isso, conhecer. Tem um pessoal de Curitiba, né? Da Linha Preta. A Linha Preta, coloquei também a Linha Preta. E, inclusive, até troquei umas figurinhas com eles aqui pelo e-mail também, porque eu devo ir em Curitiba em algum momento, né? Quando eu vou para o Brasil, porque a família do meu marido é de lá. Então, muito obrigado, de novo.
Essa semana foi incrível. Eu adorei essa conexão que a gente fez aqui. Vocês fazem um trabalho sensacional, necessário. Já falei isso para vocês das 2 vezes, vou falar de novo. E contem comigo para o que eu puder ajudar, seja divulgando aqui alguma coisa, seja fazendo coro quando for necessário, seja indicando alguma coisa que seja ao meu alcance, falando com alguém da BAV, porque conheço uma galera lá, porque eu trabalhei a vida inteira com agência de turismo. Já vai sondando, Wendel, se tem alguma coisa para setembro. Já vou mandar sonda. aqui uns e-mails aqui e falar, tudo bom? Como é que tá a programação aí? Já vou... Oi, sumidos! Oi, querido! Oi, tudo bom? Pois é. Falar com a galera do Panrotas também, para ver como é que tá lá no Panrotas, porque no Panrotas, inclusive, nunca tem quase nada, raramente tem coisas ligadas ao afroturismo. Já mandei e-mail aqui também durante essa semana com uma... Muito que bem. Com oi sumido, tudo bom? Vocês estão sabendo que isso aqui existe, tá? E é isso, a gente vai tentando fazer o que dá, né? Como a gente fala, como vocês falaram, né? Só não pode parar, né? Não. Verdade. Queria te agradecer muito, Wendel, pela oportunidade 2 vezes aqui no espaço, tanto ontem quanto hoje. Muito legal te conhecer. Eu estou acompanhando o seu trabalho lá no YouTube também, aqui no Instagram. Parabéns, assim, pela a forma como você está comunicando com a tua audiência e que a nossa audiência aqui também conheça um pouco mais do seu trabalho, te seguindo e entendendo melhor todas essas questões relacionadas ao mercado de turismo, já que é a tua profissão de muito tempo que você está na área. Então, é importante também as pessoas beberem de fontes confiáveis, beberem de fontes que se posicionam e beberem de fontes que estão, de fato, tentando movimentar esse mercado e tirar do marasmo. Então, que mais pessoas, assim como você, apareçam nesse mercado de turismo, que se sobressaiam e brilhem cada vez mais. Parabéns, de verdade. Obrigado. Eu também agradeço, adoro todas as vezes conversar com a Gabriela, adoro o trabalho dela, então hoje foi ótimo. Também foi muito boa as lives, acompanhei aí, acho que é essencial a gente fazer esses trabalhos, né, chamar os profissionais pretos aí para falarem do que estão fazendo, o que estão produzindo, porque é coisa que não falta. Então agradeço a oportunidade, adorei, e bora que bora, né? É isso. É isso.